Deixa eu abrir até o texto aqui para a gente de uma vez. Que aí eu já projeto ele antes da gente começar. A gente dá uma passada rápida nele, tá? Então, pessoal, foi esse texto aqui, foi esse conjunto de textos, na verdade, que a gente teve como atividade, né? Cada um de vocês ficou responsável por um desses 3 textos, né? Deixa eu tirar isso daqui. Ó, tá no final. Foram 3 abordagens para o conceito de linguagem, que é o que a gente começou a conversar na aula da semana passada, e hoje a gente vai finalizar interconectando esses 3 conceitos que a gente veio trabalhando ao longo dessa primeira unidade, né, que seria arte, cultura e linguagem. Alguém queria conversar, falar alguma coisa, fazer uma pergunta? Não? Beleza, então. Foram 3 textos, né, cada um vindo de uma área do saber específico. Nós temos um texto escrito por um linguista, um texto escrito por musicólogos, que são cientistas da música, que são pesquisadores da música, e um texto escrito por um historiador da arte, né? Todos eles pensando o mesmo conceito, que seria o conceito de linguagem. O primeiro texto do Trask, né, que ele é um linguista, ele vai trabalhar esses conceitos chaves, é um texto de 2007, então relativamente, não é um texto tão recente assim, não é um texto do ano passado, mas também é um texto que tem a sua vigência, né? E ele vai abordar a linguagem pelo campo da linguística, né? E ele vai falar o que, basicamente, né? Que ele vai apresentar diferentes perspectivas sobre o estudo da linguagem. Como é que vários linguistas interpretam esse conceito, né? Então, há quem se interesse pelo estudo dos elementos teoricamente universais das linguagens, ou seja, essas partículas que seriam comuns a todas as linguagens individuais, procurando essas especificidades e características em comum dessas linguagens. Por exemplo, o inglês, o Swahili, o português, né? Isso é um linguista falando. E eles têm várias perspectivas, né? Por outro lado, existem teóricos que dividem o estudo da linguagem em 2 campos: o dos sistemas de regras e princípios abstratos e o emprego real desses enunciados. Ou seja, quais seriam essas regras que compõem e ajuntam esses elementos universais e qual é o emprego disso na sociedade, na cultura de uma forma geral. Isso é um dos conceitos possíveis vindo do campo da linguística sobre linguagem. O segundo texto, que são de musicólogos, são cientistas da música, também publicado ali no início do século XXI, na primeira década, vai abordar a linguagem sob a perspectiva da música, né? Como que a gente entende música como linguagem, ou se existe essa aproximação. E o que eles fazem? Eles estabelecem, em primeiro momento, uma divisão: música como linguagem e a escrita sobre a música a partir da linguagem. Ou seja, entender a música como um sistema organizado de símbolos e signos com suas regras próprias, ou a escrita sobre a música a partir de linguagem. Ou seja, como que se fala de música, né? E esses autores eles vão localizar o desenvolvimento da retórica musical, que é um dos campos desenvolvido ali no final. Bom, no Renascimento já tem, mas no Barroco, ali no século XVII para XVIII, que é mais evidente, né? O desenvolvimento da retórica musical como uma dessas primeiras aproximações entre conceitos de música e linguagem. Então não é uma coisa recente, não é? E eles vão desenvolvendo numa linha, barroco, classicismo, romantismo e por aí vai. Né? O que traz para a gente essa pergunta, né? Você concorda com o estabelecimento desse tratado do Mendelssohn, que é lá de 1700 e pouco, as canções de Schubert, Schumann e das óperas de Richard Wagner como um ponto de referência, ou seja, todos alemães? Será que a gente tem que entender uma coisa que é tão múltipla, culturalmente múltipla, através do viés alemão? É uma perspectiva dentre várias. Né? Isso foram esses autores do segundo. O terceiro já é o Jonathan Harris, né? Que é um historiador da arte. E ele também vai pensar os mesmos conceitos, no caso da linguística e da linguagem, pensando o seguinte, que ele vai apresentar 2 perspectivas. Uma do Burgin e outra do Baxandal, que são 2 autores que ele utiliza para argumentar que, se por um lado não há qualquer sentido inerente ao objeto artístico, ou seja, a coisa não é pura por si só, né?
um objeto artístico ele não é neutro, ele não é nulo, ele carrega e ele apresenta as suas forças produtivas contextuais, né? A sociedade que produziu aquilo, a cultura que pensou aquilo, né? Se não há qualquer sentido inerente no objeto artístico, né? Ou seja, não é um único sentido, ele não é neutro, ele também não é único, né? Ele é múltiplo. Existem também implicações de ordem histórica e teórica, quando a gente considera esses objetos artísticos como puro por si, né? Por si só. Já o Baxandal fala que a gente deve tomar ciência, a gente deve ter consciência do processo de escrita sobre a arte, assim como os musicólogos falaram também, né? E quais são as implicações desse segundo sistema de sentido? Uma coisa é a obra do Picasso, outra coisa é uma análise da obra do Picasso e como que isso gera todo um outro sentido discursivo sobre essas linguagens, né? Sobre esse sentido de linguagem. Bom, esses foram os 3 textos que você... Deixa eu ver o que vocês falaram. Professor, eu não vim semana passada, o que é para fazer? Então, tá, isso era para... Tem uma tarefa no CIGAR, CIGAR é aquele nosso sistema de referência, né? Sempre que tiver alguma atividade, alguma tarefa, vai sempre estar lá no CIGAR sinalizando para vocês o que tem que ser feito. Então, sempre ficar atento ao CIGAR para acompanhando a nossa disciplina. A atividade para essa semana era ler um desses 3 textos, de acordo com uma divisão que eu organizei para vocês, pessoal do texto 1, pessoal do texto 2 e pessoal do texto 3, não é? Era para ler e hoje a gente vai conversar sobre essas 3 diferenças, nesses 3 textos, quais seriam as possíveis similitudes ou divergências desses conceitos, né? Para a gente chegar numa possível conceituação de linguagem dentro do campo das artes, que foi a pergunta que a gente fez semana passada. Foram 2 perguntas, né? O que poderia caracterizar a linguagem, né? Qual era o conceito de linguagem em si? E a gente verificou através desses 3 textos que há uma multiplicidade de possibilidades de classificação, depende de quem está classificando, né? E como que a gente consegue aproximar esse provável conceito do campo artístico, né? Por quê? Porque agora no segundo, terceiro e quarto bimestre a gente vai botar a mão na massa, refletindo sempre as expressões do fazer artístico, de uma forma geral, como linguisticamente fundamentados, né? Como sistemas estruturados, organizados, com regras próprias e se manifestam em materialidades específicas. Seja essa materialidade tridimensional, por exemplo, a escultura, seja essa materialidade sonoro-significativa, como a música, seja essa materialidade corporal, através da dança e do teatro, por exemplo, né? Já dei a resposta, né, pessoal? Olha só que maravilha. O Miqueias falou que o time tinha fechado do nada. Ah, tá, beleza. Voltou agora já, Miqueias? E a Sara perguntou... Já sim. Ah, beleza. A Sara falou que eu deixei no CIGAR as instruções e pediu para a gente ler o texto que ele designou. Ótimo, a Sara respondeu. Valeu, Sara. Na divisão, meu nome não estava. Uai, Luiz Otávio, eu vou verificar qual que está a atualização lá no CIGAR, tá bom? De todo modo, se o seu nome não estava lá, a gente repensa como que vai ficar essa atividade. Mas participando aqui das discussões é o que importa, tá? Por um lado, né? Por outro lado, seria legal ter a divisão também, né? Mas como seu nome não estava lá, não tem como te cobrar isso, tá? Então vamos relembrar as nossas discussões da última aula. Deixa eu projetar aqui para a gente já de uma vez. Porque na última aula a gente pensou como que seria possível classificar a linguagem, esse conceito de linguagem aproximando do nosso campo artístico. Professor, Oi. então eu vou lá ver o texto que eu peguei. Exemplo, você me deu um texto, o 2. Aí eu vou ler o 2 e responder Isso. as 2 perguntas que você botou, certo? Essa pergunta no finalzinho é mais uma provocação para incitar a reflexão. Você não precisa responder essa pergunta. Não é um enunciado de prova. É para você refletir. Por exemplo, no texto 2, os musicólogos eles traçam um caminho para conceituar a linguagem que passa só pela Europa. E dentro da Europa passa só pela Alemanha. Não passa pela Itália, não passa pela França, não passa
pela Península Ibérica, não passa, enfim, né? Pela Bélgica, por exemplo, passa só pela Alemanha, né? Isso é uma provocação. Até que ponto esse conhecimento, essa conceituação, ela é ampla? Até que ponto entender música como linguagem a partir do viés alemão exclusivamente é algo que amplia ou é algo que diminui o nosso entendimento? Né? Então é mais uma provocação. Beleza? Ok, obrigada. Beleza. Nada. Então, gente, existe um consenso entre vários teóricos de que a linguagem ela pode ser entendida tanto como uma habilidade como um sistema. Né? Isso a gente viu na nossa última aula. Como a habilidade, a linguagem seria essa faculdade cognitiva, essa nossa capacidade cognitiva, de processamento cognitivo, né, que vai permitir cada um de nós seres humanos, representar e expressar através de símbolos, né, a nossa experiência de vida. Assim como a gente pode adquirir, processar, produzir e, entre aspas, transmitir conhecimento. Né? Quando a gente pensa em linguagem de programação, por exemplo, são códigos específicos que são processados por um cérebro eletrônico, como dizia o Gilberto Gil, né? Esse cérebro, essa máquina, ela vai interpretar um código específico e esse código vai gerar uma resposta específica da máquina, seja uma cor específica, seja, enfim. Né? Essa capacidade de abstrair a informação e transpor ela a elementos simbólicos, a símbolos e a signos, é uma capacidade humana. Isso não só na linguagem de programação, mas na linguagem que a gente usa, na fala, né? E nas várias modalidades de comunicação possível. Então, por um lado, a linguagem seria essa habilidade de representar e expressar simbolicamente as coisas do mundo, a nossa experiência de vida. O resultado sistêmico, ou seja, o conjunto dessas representações, também é entendido como linguagem. Né? Então, a linguagem também seria todo e qualquer sistema de signos empregados por nós, seres humanos, na produção de sentido. Ou seja, para expressar essa nossa faculdade de representação da experiência e do conhecimento. Né? Então, existe esse consenso entre vários teóricos de linguagem como habilidade e linguagem como sistema. Nessa aula, nós vamos discutir essas três perspectivas que eu acabei de enunciar, né? Que eu fiz esse resumão dos textos do Trask, que é um linguista, do David Bird e do Kenneth Gloag, que são musicólogos, e do Jonathan Harris, que é um historiador da arte. Né? Quem leu o texto 1, quem leu o texto 2 e quem leu o texto 3? Beleza, Pablo, tranquilo. Pessoal do texto 1, apresenta esse texto aí para os seus colegas. Quais foram as notas que vocês tomaram, as inquietudes que vocês tiveram, as dúvidas que surgiram? Se a gente fosse sintetizar o texto 1, né, do Trask, que é um linguista, como que a gente pensaria ele? Qual que é o conceito de linguagem para o Trask? A Isabela falou que leu o texto 3, beleza. Não, ninguém leu o texto 1? Gente. A Rafaela também leu o texto 3. Deixa eu ver, o Christian mandou mensagem, vou chegar aqui agora. O Christian leu o texto 1. Você poderia falar sobre o texto 1, Christian? Beleza. Quais as impressões, qual o conceito de linguagem para o Trask que você conseguiu interpretar?
Ah, beleza, vamos esperar. Além do Christian, ninguém mais leu o texto 1, gente? Vamos ver o que ele falou. Pelo que eu pude refletir do texto 1, é que ele aborda duas perspectivas, mas com a mesma finalidade, procurando características comuns entre as perspectivas, né? Entre as propostas interpretativas desses teóricos da linguagem. Né? O Christian conseguiu, no poder de síntese, né? E nessa capacidade de abstração dos conceitos, perceber que esses teóricos e essas linhas de pesquisa, essas maneiras de se pesquisar a linguagem, elas estão preocupadas, de certa forma, com essas características comuns, né? O que aponta para certo sentido de sistemas. Né? O Luiz falou que no texto fala que a linguística seria uma disciplina sem sentido, porque toda linguagem individual é uma combinação de propriedades universais. Né? Uma das perspectivas abordadas pelo Trask é exatamente essa, né? Que a linguística ela não teria sentido se não fosse uma disciplina, ou seja, uma maneira de se lidar com uma determinada área do conhecimento, né? Preocupada com essas características individuais. Existem várias perspectivas, existem várias metodologias, né, para se chegar nesse entendimento dessas estruturas de representação, né, que o Trask fala, tá bom? Como o tempo está correndo, vamos passar para o pessoal do texto 2. Quem leu o texto 2? Hein, pessoal? A Sara falou que leu o texto 2. Você pode apresentar para a gente um pouquinho? A Maria também leu o texto 2, né? Eu comecei um pouquinho hoje, mas não li muito não ainda. Eu não consegui, acabei me enrolando. Mas da parte que você leu, qual que foram as implicações e as ideias que o texto lhe passou sobre o conceito de linguagem pelos musicólogos? Como eu apresentei, ó, a Clara, a Maria acabou caindo. Como eu havia apresentado, gente, a Sara também está escrevendo, o texto 2 ele vai apresentar a linguagem através da perspectiva, ou a lente de entendimento, né, da musicologia. Para esses autores, a linguagem, ela próxima à música, é de certa forma difícil de conceituar. Né? Por quê? Porque não necessariamente a música pode ser entendida como uma linguagem. Ela pode como não pode. Não é? E essas iniciativas, elas não são recentes. Ao menos na Europa e na Alemanha, elas datam lá do século XVIII, de uma forma muito próxima com a retórica musical, né, que é um sistema de empregos de estruturas musicais com uma ideia comunicativa. Não é? Ou seja, para expressar sentidos, não necessariamente de forma literal, né, mas representativos. Da perspectiva desses musicólogos, o David Bird e o Kenneth Glogg,
falando para a gente sobre linguagem, né? Se a gente pensa que o estudo ou a pesquisa, né, com o sentido de compreender essas estruturas próprias da música, não é recente também, né? Pelo menos desde a antiguidade clássica, com experimentos pitagóricos, né? Pitágoras, essa é uma imagem clássica. Ele divide uma corda, ele pega uma corda em cima de um tampo e faz essa corda vibrar. Ele ataca essa corda e essa corda oscila. E ele viu que isso produziu um som, né? Isso produziu uma sonoridade específica. A partir do momento que ele divide essa corda ao meio, esse som, a frequência, a oscilação dessa corda, né, aumenta e esse som tem uma outra a característica própria, né? Por isso que é dividido em oitavas, né? Foi dividido pela metade. Ele foi dividindo 3/5, né? 3/4, 4/5, né? E por aí. Outro exemplo do Pitágoras também diz que ele estava andando pela vila e um conjunto de ferreiros estava martelando um pedaço de metal. Dependendo do tamanho e do peso do martelo dele, cada uma dessas notas eram produzidas, né? Isso foi um dos primeiros questionamentos de como que a gente entenderia essas estruturas de sentido dentro da linguagem musical, não é? O David Bird e Kenneth Globe foram lá para o século XVIII na Alemanha, né? A Sarah falou o seguinte: o que eu posso dizer sobre o texto? E ele me passou a ideia de junção das palavras com a linguagem. O autor também conectou a história da música, esse termo é muito legal, história da música, e também trouxe a dramática e a litúrgica, né? A ideia da música nessas esferas de apresentação, né? Então é um conceito que, de certa forma, vai divergir. Alguém quer falar alguma coisa? De certa forma, é um conceito que vai divergir um pouco do primeiro texto, né? Do Trask. O Trask vai pensar nessas estruturas universais, comunicativas, que os linguistas estudam, né? E tentam refletir sobre, né? O segundo texto já fala, olha, tem uma história própria, a gente não consegue aproximar o conceito de linguagem como os linguistas para dentro da música, não é? Então, ótimo. O pessoal que leu o texto 3, que foi a Rafaela, quem se comunicou até agora, a Rafaela e a Isabela. Vocês gostariam de falar um pouquinho sobre as impressões do texto 3, gente? Ô, professor, eu não sei se eu consegui, tipo, entender exatamente tudo que o cara do texto estava falando, mas eu acho que ele estava falando sobre que a arte, por si só, talvez não seja uma linguagem, mas sim as interpretações que as pessoas colocam nelas e os significados, e aí tudo isso de, isso aqui representa tal coisa, e aí eu acho que às vezes a arte depende muito dessa explicação que as pessoas colocam para ela, só que às vezes meio que limita a linguagem a essa intelectualidade de classificar a arte. Entendi, legal. Esse conceito seria aquele conceito do Baxandal, né? Que a gente, talvez as artes visuais, de uma forma geral, elas não sejam uma linguagem, mas elas são percebidas e compreendidas através desse segundo sistema de signos e de símbolos, né? Que é a linguagem sobre a arte, né? No entanto, o primeiro teórico, Burgin, ele fala sobre conceitos puros e inerentes à arte. Como que você interpretou isso? Que eu acho que é possível, sim, ter conceitos puros e inerentes, só que às vezes as pessoas, tipo, não querem interpretar a arte como conceito puro e inerente. Elas querem esperar, talvez, a reavaliação de um acadêmico. Porque às vezes é só mais fácil você falar, nossa, verdade o que ele falou, essa obra representa isso. E você não tentar ver ela pelo que ela é. Legal, entendi. Aí tem uma segunda esfera que seria essa esfera de um discurso que pode ser reconhecido ou não como de autoridade, né? No sentido de, existe um grupo específico de pessoas que ficam fritando, né? Imagino que seja essa perspectiva,
sobre algo que às vezes é mais simples de ser entendido, às vezes a intencionalidade ali por trás não é tão complexa assim, né? Mas essa ideia de elementos inerentes é interessante se a gente fosse parar para pensar da seguinte forma, e eu acho que você leu o texto super bem. Se a gente se depara com uma cerâmica pataxó, por exemplo, existem alguns critérios para a gente entender que aquilo é uma cerâmica pataxó, não é? Ou podia ser uma pintura renascentista, né? O exemplo aqui, o objeto em si é conjectural, né? Para ele ser esse objeto e localmente específico, ele tem que apresentar características do povo que produziu ele, né? Seja uma cerâmica pataxó, um quadro renascentista, uma escultura, sei lá, brasileira da década de 20, né? Seja uma canção recente, ela sempre está num local de produção específico, que é contextual, né? Se é contextual, significa que depende de determinados critérios de produção. Existe uma intencionalidade, né, uma escolha ali por trás para organizar de uma maneira muito específica aqueles elementos, né? Eles não são naturais, né? Eles são resultados de uma determinada cultura pela ação humana. Nesse aspecto, todos os objetos, de certa forma, também são um texto a ser lido, né? Ou seja, eles apresentam esses elementos, entre aspas, inerentes, né? Eles apresentam características, e essas características são interpretadas, né? O interessante é pensar que cada ser humano, né, de cada parte do globo diferente, né, ou da mesma cultura ali, vai chegar a um resultado possível dessa interpretação, né? Então, quando a gente fala de elementos puros, intocáveis, imutáveis, né, de certa forma se opõe a esse conceito de interpretação múltipla, né? Então, por exemplo, essa caneta aqui, ó. Essa caneta foi fabricada, né? Uma fábrica, eu não sei qual que é a empresa que faz ela, né? Mas ela foi fabricada. E ela carrega características, né? O tipo dela, enfim, o design dela, ela poderia ser toda torta, né? Mas isso é anatomicamente inviável se a gente fosse escrever, né? Utilizar recorrentemente. Então ela expressa intencionalidades e critérios, né? Ser uma caneta, né? Poderia ser um quadro renascentista, poderia ser uma cerâmica pataxó. Então isso daqui não é neutro. Isso aqui carrega possibilidades de utilização que são culturalmente fundamentadas, né? Claro que eu posso pegar essa caneta e desenhar ou jogar na cabeça de alguém. Aí depende da minha utilização dela, não é? Na verdade? Mas esse objeto em si ele não é neutro, assim como a minha perspectiva também não é neutra sobre esse objeto, né? Então, por isso que eu acho interessante essas duas perspectivas que o Harris traz e a Isabela conseguiu perceber também, que existe essa linguagem segunda, né, essa outra linguagem utilizada para interpretar esses objetos que são oferecidos e ofertados a gente por pessoas que se colocam como produtoras de arte, né? A Rafaela falou o seguinte: isso de arte ser ou não uma forma de comunicação vai muito de pessoa para pessoa. E, na minha opinião, com toda certeza, artes pode ser um jeito de se expressar, é evidente, muito legal. E sobre conseguir identificar o que aquela imagem quer dizer, não vem sobre o que você consegue enxergar, mas sim o que aquilo traz de significado para você, né? Ah, é, o que aquilo traz de significado para você, essa perspectiva múltipla, né, sobre a leitura desses objetos da realidade, não é? Muito legal. Então, Mas, oi. a Rafaela ela falou que a arte, quer dizer, o texto fala sobre a arte ser ou não ser uma forma de comunicação. Você acha que para algumas pessoas a arte pode ser algo, pessoas que eu falo mais, talvez desinformadas ou mais ignorantes, a arte pode não ser uma forma de comunicação ou para qualquer um ela é uma forma de comunicação? Essa pergunta é ótima, Guilherme, porque a gente chega naqueles conceitos fechados, né?
Se a gente relembra um pouco os conceitos de arte, cultura e linguagem, né, que é o nosso encerramento, a gente viu lá no início que a arte ela tem uma perspectiva relacional, né? Ela depende muito da maneira como e o que está em jogo ali nessa relação, né? Então, da maneira como um indivíduo aborda essas questões do mundo e essas questões à sua volta, esses objetos produzidos por outros seres humanos, né? O caráter como... Oi? É interessante que, né, a Rafaela colocou, né, que ela falou na minha opinião, porque pode ser Aham. para alguma pessoa ela fala, não, arte é só os caras pegam um papel lá, mete uns desenhos e fala que é coisa, né? Porra nenhuma. Sendo que para outras pessoas pode ser. Assim como para mim a arte é sim uma forma de comunicação, de uma forma de expressão. Uhum. Legal. Essa questão da opinião, ela, de certa forma, ela tá presente no entendimento, né? Mas existem outros jogos, né? Outros critérios por trás. Se a gente vai no texto da Raíssa Pina, seriam aqueles 4 caminhos, né? Um dos caminhos e ela fala assim, olha, não, de certa forma, se você gosta ou você não gosta, ainda assim é arte, né? E é um texto muito delicado e muito forte, porque é um texto panfletário, né? Ela quase faz uma defesa de classe. Existe o que a Isabela, por exemplo, falou, a discurso de autoridade acadêmico, existe pessoas que se auto-intitulam artistas e a gente não pode desmerecer ou desqualificar essa autopercepção do outro, né? Eu sou um artista e eu faço isso. Você assim, não, você não é um artista. Então, se o indivíduo se porta como, realiza atividades como, e a produção dele é artística, né? Se ele se porta como artista, as atividades dele é como um indivíduo inventivo dentro das artes. O resultado da ação dele também não pode ser desmerecida ou desqualificado por uma outra pessoa que discorda dele. Não, aquilo é uma auto-identificação, né? Mas, ao mesmo tempo, existe essa segunda perspectiva, que é o que vocês estão trazendo agora, da opinião de um indivíduo com o objeto, né? Você pode, de certa forma, avaliar todas aquelas estruturas, né? Todas aquelas linguagens e se aproximar no sentido estético, artístico, né? Ou não. Isso significa que aquilo não é arte? De acordo com a Raíssa Pina, essa pergunta não tem que ser feita, né? Não é o que não é arte, é o que torna algo arte, né? Por outro lado, que é sempre legal a gente parar a pensar, não existem conceitos muito fechadinhos dentro do campo artístico. Por quê? Porque é culturalmente fundamentado e a cultura é múltipla, é viva, né? Então, que é a questão que o Guilherme traz e o que a Rafaela também trouxe, sobre o aspecto comunicativo das artes, né? Existem sociedades, né, até viventes no próprio Brasil, no Xingu, a gente tem os Quissédia, por exemplo, que é um povo ameríndio, né, nativo brasileiro. Tá, beleza, Sara, valeu. Que é um povo ameríndio brasileiro, que entende essas produções, esses fazeres que nós, mais ocidentalizados, né, até que ponto eu não sei ocidentalizados, mas mais ocidentalizados, eles fazem coisas que nós entendemos como artísticas e eles entendem como cozinhar, plantar, se conectar com o universo, né? Num ritual, transformar-se em passarinho para poder comunicar ou para poder expressar um mito de criação deles, né? E por um olhar externo, por um olhar fora dessa comunidade, isso pode ser entendido como cantar, dançar, pintar. O aspecto comunicativo dentro desses rituais, né, que não se prezam no sentido de não se portam como artísticos, será que eles estão ali presentes no nosso sentido ocidental de comunicação? Esse é o jogo que os antropólogos adoram, que é o jogo da alteridade, que é o jogo de ler o outro tentando entender no seu contexto, né? Tentando se aproximar e interpretar aquele sistema ordenado de símbolos que a gente chama de linguagem, né? Então, não necessariamente existe esse fator comunicativo dentro do campo das artes. Claro que ele pode ter, né? Depende de como que aquela cultura que é móvel, que é específica, né, lida com esses aspectos.
às vezes cantando, um povo fala do mito de criação. A gente vai ver isso, e isso não é só de povos indígenas ou ameríndios, não. A gente vai ver na nossa unidade de conceitos base que, lá no século XIX, o Vitor Meirelles, né, ele pinta um quadro, em 1865, ele pinta um quadro chamado A Primeira Missa no Brasil. E nesse quadro existe toda uma narrativa específica para consolidar um mito de formação nacional, com os indígenas ali em estado natural quase, né, sem cultura, sem nada, e os portugueses chegando com a cristandade, com o desenvolvimento. Ali inicia o Brasil. É isso que o Vitor Meirelles está narrando para a gente através de um quadro. Né? É comunicativo? É comunicativo, mas se insere dentro dessa linha mais ocidentalizada de representações, né? Ficou respondido, gente? Sim, sim, mas tipo, uma coisa que tá martelando na minha cabeça até agora é quando você fala que para os índios, algo que para a gente é arte, e não só para os índios, mas para culturas distantes da nossa. Algo que a gente olha arte, para eles não é. Pode ser como, por exemplo, sei lá, uma pintura corporal que eles fazem para louvar um dos deuses deles. Pode ser isso. Pra gente, a gente olha e fala, pô, isso aí é arte, eles estão ali cantando, estão se pintando. Mas para eles, pode não ser relacionado dessa maneira? Isso, exatamente. Depende da articulação contextual, ou seja, como que aquilo está presente na cultura deles. Às vezes um traçado indígena, às vezes enfim, né, dessas culturas que nós não participamos, né, de certo modo. Eles podem utilizar de práticas que nós entenderíamos como cantar, dançar e pintar, e para eles estão relacionados a outro tipo de relação com o mundo e com a vida, né? Isso que é o legal que a antropologia às vezes traz para a gente, sabe? Tem os casos de antropólogos que ficam assim meses tentando registrar, etnomusicólogos, né, que são antropólogos da música, que eles ficam meses tentando registrar um canto de uma sociedade específica, e a pessoa lá, o contato dele dentro da comunidade, fala assim, não, vamos lá plantar mandioca. Eu, cara, não quero plantar mandioca. Eu estou aqui para pesquisar a música de vocês, né? E ele, não, vamos outra vez. E nada de ensinar a música, nada de ensinar a música. Um dia o cara vai plantar mandioca e ele aprende o canto. Né? Por quê? Porque o canto não é apresentacional, não é subir no palco e cantar, não é ficar em roda e cantar. É ali, na lida da roça, apresentando um canto para preparar a terra, um canto para se preparar para poder plantar, né? Não necessariamente é artístico, né? Por isso que não são caixinhas fechadas, né? O ser humano é múltiplo, gente. O ser humano faz coisa legal demais e diferente demais, assim como coisa muito escrota, né? Convenhamos. Ficou melhor entendido, Guilherme? Sim, sim, muito obrigado. Então, gente, só para a gente finalizar aqui, para a gente concluir, não é? Nós vimos essas três perspectivas. Quem não leu o texto, os textos respectivos, né? Leiam, porque esse é um conceito fundamental, um conceito base que vai se apresentar ao longo do nosso ano letivo inteiro, né? Então a gente viu que pelo Trask, que é um linguista, a gente pode entender linguagem como um sistema de abstrações universais, né? Que seriam individualmente empregadas, por exemplo, numa linguagem de um país X, uma linguagem de um país Y, e elas são fundamentadas em regras e em princípios. Então esse sistema de abstrações universais tem as suas regras de emprego, não é? Os musicólogos, o Bird e o Globo, eles já vão falar o seguinte, que são estruturas, né, sistemas de estruturas próprias. Então, por mais que a música não seja estritamente comparada à linguagem, ela tem essas estruturas próprias que, por exemplo, na Alemanha se desenvolveram de uma forma, né, que são variantes pelo tempo e também são empregadas de maneira específica para se comunicar. É o caso da retórica. E o Jonathan Harris, que já é um historiador da arte, fala que são um sistema de interpretações. Né? Por isso a questão da Isabela, por isso a questão da Rafaela e por isso a questão que o Guilherme trouxe também, né? São esses sistemas de interpretações sobre algo ou alguma coisa, e esses sistemas de interpretações ele está organizado de maneira sistemática, né?
com signos e símbolos. Eu posso falar sobre uma obra de Picasso, assim como Picasso pode se expressar de uma forma que é estrutural. Ela tem sentido, né? Ela tem intencionalidade. Então, se a gente fosse resumir nessas três perspectivas um ponto em comum, a gente entender linguagem, de uma forma geral, como uma grande rede, um grande sistema interconectado de possibilidades representacionais, não é? Assim como a cultura. Lembra da teia de significados? Nesses sistemas que são culturalmente fundamentados, nesses sistemas que são localizados em determinadas culturas, você pode ter a ideia de suavidade, abstração mental, a representação de suavidade, a representação de agilidade ou a representação de intensidade. Isso é um exemplo. No campo das artes, especificamente, pensando no lado mais ocidental, às vezes a ideia de agilidade pode ser representada, materializada, através de um solo de guitarra intenso, o corpo que se contorce, a sonoridade que é rápida, né, que é ágil, né? Então, uma possibilidade de representação dessa ideia que compõe um grande sistema organizado com regras próprias, né? E na música, no caso aqui do solo do Jimi Hendrix, se aproxima desse sistema, não é? Da mesma forma, a ideia de intensidade pode ser representada materialmente de uma forma tridimensional, né? O Michelangelo, quando esculpe o Davi, ele franze a testa do objeto que ele quis representar, demonstrando tensão, demonstrando uma percepção, né? Ou copiando de forma mimética, né? Representando a expressão humana para um sentido que é a intensidade, que faz parte desse jogo de linguagens, né? A mesma coisa é a suavidade, que pode ser expressada através do próprio corpo, em que a materialidade dessa ideia que participa desse grande sistema, essa materialidade se dá pelo corpo, dispondo de uma forma muito específica com gestualidades intencionais, né? Então, se a gente fosse chegar num ponto de conclusão, se a gente fosse, não, chegando no ponto de conclusão, a gente verifica que a linguagem pode ser entendida, em primeiro momento, como essa habilidade que nós temos de representar as coisas do mundo, né? Que é uma propriedade própria do ser humano. E essas abstrações, elas são condensadas, organizadas num grande sistema, né? E esse sistema, ele pode ser recorrido, né? Ele pode ser acionado por artistas de uma forma geral, né? E ser representado da maneira material, sonora, gestual, gráfica, não é? O conceito de linguagem em si é múltiplo. O que vai unir essas várias perspectivas é essa ideia de um sistema ordenado com regras próprias, baseado em representações e que se materializa de várias formas possíveis. Por isso que na linguagem, na Libras, na língua brasileira de sinais, as imagens mentais e os significados são representados através de gestualidades muito específicas, que as pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva, de redução da capacidade auditiva, conseguem ler e interpretar acionando esse sistema que está por trás, não é? Isso pode ser através de uma representação tridimensional, de uma escultura, de uma pintura, de uma canção específica. E cada uma dessas materialidades, cada uma dessas formas específicas de se apresentar, esse conjunto de sistemas e de significados que são culturalmente fundamentados e partem de uma expressão artística, cada uma desses sistemas tem suas regras próprias, não é? Ficou entendido, gente, esse conceito de arte, de cultura e de linguagem no nosso campo de entendimento? Sim, ficou entendido. Professor, eu tinha uma pergunta. Eu tenho uma Claro. pergunta, na verdade. Não está tão, já peço desculpa porque não está tão relacionado à matéria, mas eu tava analisando ali a escultura do Michelangelo e eu fiquei meio curioso. Para ele fazer esse tipo de escultura da pessoa,
O cara ficava lá paradão por maior tempo enquanto ele esculpia? Era dividido por sessões? Como é que era isso aí? Olha, Guilherme, eu acredito, isso é uma coisa que eu vou ter que pesquisar para te responder mais detalhado, porque o processo criativo do Michelangelo em si, eu não tenho dimensão de como ele fazia. Com certeza existe aí trabalhos, eu vou pesquisar e vou trazer para você, mas eu imagino, né, que a partir de uma observação detalhada, né, assim como um pintor, ou assim como até um músico, né, um compositor, a partir dessa observação detalhada, ele compõe essa, esse repertório de gestualidades que aí ele reproduz na sua escultura, né? Então, não necessariamente eu acredito que ele precisa ter um manequim ali vivo, né? Um modelo vivo o tempo inteiro com ele. Ele deve fazer um sketch ali, deve fazer um rascunho de como ele quer a cara, como ele quer o nariz, como ele quer, né? E a partir desse rascunho ele deve trabalhar a tridimensionalidade disso numa escultura. Eu imagino que seja isso, mas eu não posso te afirmar categoricamente, porque o processo criativo dele realmente eu não sei. Sim, sim. É louco pensar como o cara, com pouca coisa que tinha na época, fazia umas esculturas, pinturas, tudo que ele fazia com tamanho detalhismo e de um jeito tão bonito, né, cara? É impressionante, eu também acho. Mas a gente também tem que pensar que não necessariamente a gente está melhor que ele, né? Se a gente for Ah, pensar que não necessariamente é uma evolução, né? Às vezes aquelas técnicas que eles utilizavam que hoje a gente desconhece, né, são muito mais apuradas do que a que tem hoje em dia. Não sei, sim, realmente. né? Mas é massa isso. Em música é normal se você ver vários rascunhos da mesma obra, né? Existem pesquisadores que pegam esses rascunhos para ver o processo criativo do compositor. Por exemplo, rascunhos da Quinta Sinfonia de Beethoven. Desde a ideia inicial que o cara escreve, olha, eu quero fazer a partir desse elemento aqui, dessa célula, né? Até a ideia de célula é presente também na linguagem musical. A partir dessa célula eu vou construir esse organismo todo, né? E esses musicólogos, esses pesquisadores vão e fazem o caminho contrário, né? Do ponto final até o ponto inicial. Como que começou essa ideia? Para saber o processo criativo também, né? Agora, do Michelangelo, não sei como, deve ser por aí. E Beethoven também, que é outro cara muito bravo, né? O cara fez música surdo, mano. Você é louco. É. Tem um quarteto muito bonito dele, vou até botar depois lá no Times para vocês verem, o quarteto Opus 32 em Lá menor. Foi quando ele começou a ficar surdo. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi, é intimista demais. Tá vendo? É um sistema específico de códigos sonoros que vai expressar um sentido. Intimidade, né? Reflexão, né? Enfim, gente. Ah, mais alguma dúvida, pessoal? Aparentemente, eu acho que tá tranquilo. Beleza. Ó, então nós vamos fazer o seguinte, vou fechar o diário, tá bom? A gente vai iniciar a nossa próxima unidade de conceitos básicos na próxima aula, né? Que vai ser especificamente sobre música, e a gente vai trabalhar a música como uma linguagem, como que a gente pensa essas estruturas, como que a gente consegue compor nessas estruturas, né, da nossa forma, tá bom? E vocês estão liberados aí, tá? Até mais, gente. Um abraço para vocês. Professor, Tchau, professor. Oi. Até semana que vem. Obrigada, até semana. até, tchau. Falou, professor. Até a próxima. Falou, gente. Tchau, tchau. Um Até a abraço. próxima aula, professor. Tchau, tchau. Falou, professor. Falou. Alguém queria falar comigo? Eu. Então, até Oi. final da semana, as notas já tá no Siga? Isso, já vai estar lá no cigarro. Aí o que que acontece? Ah,